Bom, pessoal, então dando sequência aí à cultura da cana, né? Falar a respeito agora sobre algumas pragas chaves que acabam diminuindo em torno de 15 a 20% da produtividade, se não controladas. E o MIP, né, aquele manejo integrado, ele vem para ser uma estratégia, uma boa estratégia a médio e longo prazo, inicialmente para diminuir a infestação e a longo prazo para cessar com qualquer tipo de interferência dessa praga aí, desse inseto praga, no geral, insetos praga, na produtividade. Então, a gente vai falar algumas pragas-chave da cultura, né? Alguma forma de controle, mas a gente tem algumas perguntas a serem respondidas, né? Quais são as pragas mais importantes na fase inicial? Devem ser controladas antes, durante o plantio, depois do plantio e em soqueira. Então, primeira resposta seriam as formigas, né? Um controle bom da área em relação à formiga, lembrando que a cultura da cana, né? Como ela é cultivada muitas vezes por um material vegetativo, tem um acúmulo de açúcar muito grande ali, então é um problema a formiga. Os nematóides também, né? Não tem como a gente não falar dos nematóides, que são aí problemas de solo persistentes e de longo prazo, às vezes quase que um desafio muito grande para a erradicação dele. No caso, os migdolos, né? Também os migdolos e os esfenoforos. Esfenoforos também é uma praga de implantação que é complicada. Segundo, né, depois do plantio, a principal praga da cultura da cana e a mais temida é a broca. Além da broca, a gente também tem o problema das cigarrinhas das raízes e, de novo, os fenóforos. Né? Então, são algumas pragas, a gente não vai falar sobre todas, mas vai falar sobre as principais. Então, aqui, né, a broca, o ciclo de vida dela vai ser os ovos depositados aí no material, inicialmente uma lagarta e depois uma pupa, e quando ela é o adulto que vai, então, depositar seus ovos na superfície. Então, o adulto, né, ele vai depositar esses ovos nas folhas, e a lagarta, então, vai se desenvolver nesse como, iniciando o dano, que seria esse furo, né, no como, por isso que é chamada de broca. Então, vai ter esses furos, e eles são bem complicados, né, porque eles vão acabar dando problemas aí fisiológicos e de produção. Quando a gente tem aqui o furo, né, bem discriminado. Então, os danos diretos pela broca, né, vai ser a perda de peso, porque vai abrir uma galeria, então você vai ter como os ocos, morte da gema apical da planta, que a gente chama de coração morto, o encurtamento do entrenó, a quebra da cana, obviamente, porque ela fica oca, vai ter enraizamento aéreo devido à germinação das gemas laterais. Lembra que eu falei para vocês que a cana-de-açúcar apresenta uma dominância apical e por esse motivo as gemas não desenvolvem no como, mas nesse caso, como tem um coração morto, acaba havendo então essa brotação das gemas laterais, tá? Então aqui, ó, o dano que vai causar a broca dentro da cana-de-açúcar, né? E os danos indiretos, né? Aí vai ser os fungos que vão se aproveitar dessa oportunidade ou pela abertura, uma podridão, né? Inversão da sacarose, que seria a transformação então do produto final, que é interessante para um açúcar aí de menos valor, né, que não tem as características do açúcar da sacarose, vai escurecer esses açúcares e vai haver algumas infecções, né, na planta. E quais são os métodos de controle hoje mais utilizados da broca? A gente tem os biológicos, que são os parasitoides, então o mais conhecido é a cotésia, químico alguns aí, né, com as recomendações. E então, a gente ter esse manejo integrado, ele está relacionado também a essa gama de ferramentas que a gente vai ter.
Então, a gente tem primeiramente, né, um fungo, um predador relacionado aí à borboleta, né? Também temos que ter variedades resistentes para o predador e parasitoides para para predador, parasitoides, fungos para os ovos. Também predador, parasitoide, fungo, vírus, bactéria e hormônio para essa larva não se desenvolver. Predador e fungo na pupa, né? Então, é um ciclo e o dano vai ocasionando em todos eles. Então, a cotésia, né, ela é essa vespinha que ela é produzida e eles costumam fazer a liberação da cotésia a partir desses potinhos. E como que é feita, né, essa liberação da cotésia? Você faz aí a liberação a partir de um talhão, né? A quantidade vai variar e você faz essa liberação. Qual que é um grande desafio em relação à cotésia? É fazer as aplicações aéreas, né? Quando a gente faz a aplicação, de repente, para outro problema, você pode estar interferindo. Então, a recomendação é, depois da liberação da cotésia, esperar pelo menos aí uns 15, 20 dias para fazer qualquer tipo de aplicação. Exatamente para preservar essa massa populacional do inseto, praga. Minto, do inseto predador. A cigarrinha da raiz também, né? Então, a cigarrinha da raiz, ela tem um ciclo de 60 dias. Os prejuízos diretos vão ser as mortes nos perfilhos, né? Dos colmos, o encurtamento, as rachaduras, sintomas aí, né? E o sintoma vai ser a morte desses perfilhos, encurtamento, umas rachaduras. As perdas vai ser uma redução de produtividade muito grande, significativamente, né? E na qualidade do açúcar também. É muito comum o pessoal falar que elas liberam uma espuma, né, nas raízes, que na verdade são os ovos dela. E aí, alguns produtos para serem utilizados no controle da cigarrinha. Então, a gente vai ter um piresol e uns neonicotinoides, né? Aí vai ser de acordo com a preferência. E falando a respeito sobre os nematóides, talvez hoje é o grande desafio, como eu falei para vocês, a gente pode ter, então, o pratilencos e o meloidógeno, né? Então, a gente pode ter o meloidógeno incógnita e o javânica. As perdas são estimadas em 15%. É muita coisa, pessoal. Se a gente parar para pensar que muitas vezes o produtor ou a usina acaba tendo esse tipo de margem de lucro, a gente para pensar o quê? Que nós temos talvez essa perda fosse o que ele fosse. Talvez essa perda de 15% fosse a rentabilidade da usina ou do produtor. Então, é bem significativo. O que torna a dificuldade em controlar um nematóide, né, na cana ou em outras culturas? É porque é de difícil detecção, ele geralmente está adaptado àquele ambiente. Esses danos do nematóide na planta são sintomas muito próximos de nós confundirmos com algum tipo de deficiência nutricional, fisiológica, um déficit hídrico. Poucos produtos eficientes, hoje a gente até tem aqueles bacilos subtilis, alguns biológicos, alguns que são relacionados a isso, né? Que são interessantes. É muito caro os produtos, alguns deles, nematicidas em si, são de difícil operação e os nematóides eles não são detectados na indústria, ou seja, aquela cana que foi embora da área com problema de nematóide não vai ser identificado lá. E o que vai influenciar, então, a população dos nematóides na área? As plantas hospedeiras, talvez seja o principal indício. Os micro-organismos no solo, né? A gente vai ter grande quantidade de micro-organismos nos solos que estarão presentes ali. Matéria orgânica, pH, umidade e textura, né? Algumas temperaturas também do solo. Então, a gente tem ideais. Todos esses parâmetros têm alguns ideais
E eu quero que vocês saibam que muitas vezes essa relação com esses fatores, tanto que estão dentro da lavoura quanto que estão fora da lavoura. Então, eu quero que vocês comecem a enxergar um pouco além daquilo que está a visão, a gente começar a enxergar também o que está relacionado a todas essas características de produção. Então, o nematóide ele é um grande problema porque ele se instala aí na área de uma forma em que ele não será facilmente retirado. A gente parar para pensar que os produtos são caros, é de difícil detecção, e a cana ela é um ciclo semi-perene, então ela sempre vai ter raiz ali para alimentar, entre aspas, a presença desse nematóide. Então, alguns sintomas, né, das raízes com esses nematóides. E eu queria salientar para vocês, pessoal, uma forma hoje que está sendo feita para avaliar se existe nematóide na área. Como que se faz? Para não haver tanto dano no talhão, nas raízes, porque eles ficam ali na rizosfera, né? Eles fazem parte da rizosfera dentro da raiz. A gente faz como? A gente faz uma coleta, como se fosse fazer uma coleta de solo, em determinados pontos da lavoura. Dessa coleta, a gente utiliza, então, um saquinho plástico e coloca esse solo ali. E coloca os toletinhos, para serem mudas armadilha. E depois que desenvolveu, por volta de 35 dias, retira essas mudas e faz o quê? Leva para o laboratório. Então, você acaba avaliando o que tinha naquele solo. Então, se tem nematóide, aquela planta vai ter ele como hospedeiro. Né? Então, como que é um método geral de controle de nematóide na cana? Varietal, então a gente tem algumas variedades que são resistentes ou tolerantes ao ataque dos nematóides. O mais importante, pessoal, cultural, rotação de culturas. Eu sempre bato isso na tecla com vocês, porque é o mais importante, é o mais barato e o mais eficiente. Eles trabalham aí na época do quê? Na época de renovação de canavial, né? A reforma. Então a gente faz isso e deixa por um período a crotalária. A crotalária e outras leguminosas, elas não são hospedeiras desse tipo de nematóide que ataca a cana, né? A cana de açúcar, uma gramínea, etc. Os químicos, nematicidas, antagônicos, porém, é complicado, né? A pergunta é o que esperar dos nematicidas químicos? É muito difícil da gente trabalhar com esse tipo de produto em solo e eles, na maioria das vezes, não são eficientes. E aqui, algumas culturas de plantas para rotação de cultura com a cana e as características. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui as primeiras 3 crotalárias. O que é verde é bom, o médio é intermediário e o vermelho não é recomendado. Se a gente utilizar a crotalária ocroleuca, ela é boa para a produção de solo, do Platylenchus, para o meloidógeno, né? Mas já não é tão boa com relação à parte da dessecação, tá? Tá errado ali a dessecação, né? Dessecação e o efeito no perfil do solo. Vamos pegar aqui um exemplo da crotalária júncia, por exemplo. A crotalária júncia ela não é boa para o Platylenchus, mas é boa e recomendada mais ou menos para o meloidógeno. Vamos pegar aqui, ó, o sorgo, o milheto, a braquiária, né, o pânico, são bons para proteção do solo, mas já com relação aos nematóides já não tem tanta eficiência, né? Então, qual que é o ideal aqui, pessoal? A gente adotar a melhor prática de rotação de culturas na época em que eu tenho cana-de-açúcar e muito provavelmente nematóide. Então, eu posso fazer aí a recomendação, por exemplo, de uma expectabilis e de uma ocroleuca, né? Em relação aos nematóides. Agora, para outras características, existem algumas melhores. Mas a ocroleuca tem sido uma das principais de utilização nas lavouras.
tá, pessoal? Então, com relação à parte de manejo integrado de pragas, obviamente a gente tem outras pragas-chave, a gente tem outros problemas na cultura, mas é um geral em relação do que deve ser chamado a atenção, né? O controle de formigas, o controle da broca, o controle também do migdolos, né? De nematóides, então a adoção sistematizada em relação a essas interferências na produção da cana. Então, espero que vocês tenham pego a ideia. E é isso. Agradeço.